E na análise a acontecimentos desta semana, falamos agora com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Cumprimento. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares connosco, Graça. E vamos a esse discurso de abertura do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, onde dedicou uma grande parte da sua intervenção ao debate em curso sobre a eutanásia, referindo que os legisladores devem ter em conta as iniciativas que podem estar aí a acontecer, pareceres de vários setores da sociedade e de várias ordens profissionais, nomeadamente dos médicos. Os médicos, eu acho que também há pelo menos 5 ex-bastonários que se pronunciam contra a nova lei que despenaliza a eutanásia e há também, do ponto de vista ainda das organizações, a ordem dos enfermeiros e aquilo que são uma espécie de pacto entre as várias confissões religiosas que se mostraram todas, ou pelo menos as 5 principais, contra a aprovação desta lei. Portanto, não só estão representados os sentimentos católicos, como dos budistas, dos muçulmanos, dos judeus, mostrando que na gênese de praticamente todas as religiões está este respeito pela vida do princípio ao fim. Mas, independentemente, digamos, do apelo do Sr. Cardeal, que eu acho que é também um apelo aos cristãos, não só para que façam ouvir a sua voz na sociedade, nos sítios onde estão, no fundo alertando para os riscos da aprovação desta lei, que neste momento já temos experiência feita em vários países, que nos permite dizer, por exemplo, que a chamada rampa deslizante, ou seja, um uso abusivo das leis aprovadas em cada país, que vai dando pequenos passos, no fundo, primeiro pela prática abusiva, depois pela consagração em lei dessa prática, sempre de uma forma mais ou menos sistemática, ao longo de 17 anos na Holanda, por exemplo, foi o primeiro país europeu que em 2002 legislou sobre a eutanásia, legalizou a eutanásia. Já nessa altura havia na sociedade holandesa uma coisa um bocadinho preocupante, porque os médicos holandeses, por exemplo, na altura, muitos disseram que isso não ia mudar nada na prática. E a pessoa pensa, mas como não? Porque de facto estão então a praticar sistematicamente um crime que nem sequer está despenalizado em lei. Mas depois, todos os riscos para os quais alertaram as pessoas durante o debate, que foi muito longo na Holanda, ao contrário daqui em Portugal, que em 3 tempos se arruma uma coisa bastante complicada. Será resolvido no Parlamento? E que será resolvido no Parlamento seguramente, mas só para voltar à Holanda, depois disso já se foram incluindo emendas progressivas, ou seja, primeiro era vedado às crianças, agora é permitido às crianças. Primeiro era excluído de todo tipo de doenças, agora nos registros de controle da aplicação da lei, verifica-se que uma grande parte são pessoas dementes, portanto, e assim sucessivamente, até o último caso, que foi um caso já debatido, aliás, muito noticiado no Guardian, por altura do verão, em que uma senhora que tinha declarado 4 anos antes, quando foi diagnosticada com Alzheimer, a sua vontade, no momento em que tivesse de ser internada num lar, ser eutanasiada, pois no momento em que a família decide que se cumpre então a vontade da senhora, ela primeiro digamos que, anestesiada com o primeiro café e depois acorda ao segundo e, portanto, manifesta-se contra. E isso foi depois julgado, o médico foi depois absolvido, mas de qualquer maneira há uma resistência que não permite saber se a pessoa, ao fim de 4 anos, de facto, já demente, quer ou não, naquele momento, de facto, ser eutanasiada. Pressupôs a família que queria, porque ia pô-la num lar, mas não é garantido que na altura quisesse, não é? E o que é que podemos esperar, Graça, das várias iniciativas legislativas que estão anunciadas? Bom, neste momento já está entregue a do Bloco de Esquerda e também a do PAN. O Bloco de Esquerda, no fundo, sana assim aquilo que era uma das grandes acusações que se colocavam na legislatura anterior, porque tinha retirado do seu programa a questão da eutanásia e agora não só a colocou no programa, como avisou que seria uma prioridade e como, de facto, cumpriu aquilo que estava previsto. Imediatamente no primeiro dia entregou a sua iniciativa legislativa. Em
Em relação ao PAN, soma-se, digamos, às iniciativas que já estavam em curso e que na legislatura anterior foram do PS, através de Maria Antónia Almeida Santos, portanto não foi de partido, foi de uma deputada do partido e dos Verdes. Com votos cruzados, todas as propostas foram rejeitadas na legislatura anterior. Elas diferem pouco, por exemplo, o PAN tem mais uns requisitos para que entrem 2 médicos, um psiquiatra, seja, enfim, mais acautelados alguns fatores, mas a verdade é que aquilo que se espera é que, com a conjugação da atual Assembleia, qualquer dos projetos possa passar. Possa ser aprovado. Por isso, antes de acabarmos, eu acho só que para os cristãos que têm dúvidas e que querem argumentar durante o tempo que é possível argumentar, há aquela nota da Conferência Episcopal que é eutanásia, o que está em jogo, e vale a pena ler para pelo menos debater com os amigos lá em casa. Sim, que não é o tema é um tema quente. Mas interessaria ainda perguntar, destas várias iniciativas legislativas, que representam algum confronto com, nomeadamente, aquelas posições de setores profissionais como dos médicos, com a sociedade civil que se manifesta a favor da vida? Não, eu acho que o confronto é total, não é? Portanto, são 2 linhas. Nós vimos agora que, quer dizer, a posição... Isso quer dizer que os políticos, nomeadamente os deputados, não estão a representar nesta matéria os vamos lá ver. Quem votou no LIVRE sente-se representado, não é? Porque é absolutamente a favor da eutanásia. Quem votou na Iniciativa Liberal sente-se representado, votou a favor da eutanásia. No PAN a mesma coisa, não estava escondido nos programas, no Bloco de Esquerda. No PS é uma situação muito dúbia, porque Costa nunca se pronunciou, o partido não tem uma posição, mas depois há uma maioria parlamentar que normalmente se manifesta a favor. No PSD temos agora uma situação em que o líder é a favor, mas dá liberdade de voto, portanto também não consta do programa enquanto tal. No CDS é contra, o Chega também é contra. Portanto, digamos que o que há é um sentimento de grande divisão na sociedade, em que muita gente não sabe sequer o que é a eutanásia. E esta carta da Conferência Episcopal explica a quem não sabe exatamente qual é o limite entre um excesso de tratamentos e digamos, o grande direito que têm todos a recusar esse excesso, aquilo que é um sinal dado à sociedade, que é: tu podes morrer quando quiseres, porque este direito, tu podes, corresponde normalmente a um dever, e isso é interiorizado por quem está debilitado, não é produtivo, sente no fundo um peso para os outros, corresponde a um tu deves. Então, se podes, tu deves, e deves libertar a tua família, deves deixar maior herança, deves fazer muita coisa, não é? Não pesar tanto nos nossos impostos, e isso é que é o sinal errado, que é: a vida é útil enquanto dura a utilidade, vale a pena, depois deixa de ser. Uma afirmação também repetida, de facto, pelo Presidente da Conferência Episcopal no discurso de abertura. Queríamos falar ainda sobre um outro aspecto, mesmo de forma mais rápida, sobre esta investigação da Renascença a respeito do jogo ilegal. Exatamente, olha, eu acho que é muito importante e vale a pena ir ao site da Renascença para ver um trabalho de investigação da Inês Rocha, que desmascara um fenómeno que está a acontecer no YouTube, em que muitos youtubers, sobretudo os mais jovens, com grande influência na juventude, basta dizer que um deles tem 5 milhões de subscritores, o que significa que não são os jovens portugueses só a consumir, não é? Porque não temos 5 milhões de jovens, é pena, mas muitos portugueses estão lá, a mensagem é em português e, direta ou indiretamente, o que é que eles fazem? Eles colocam vídeos em que assumem o seu desejo de jogar determinados jogos, e esses jogos são ilegais em Portugal. O incitamento a esse jogo é também ilegal, é punível, aliás, com 5 anos de prisão, com vários agravantes. Há, por exemplo, uma youtuber que tem 17 anos e faz um site para 18, e com isso considera-se livre de qualquer problema. Mostra-se que o regulador é muito incapaz de apanhar estes fenómenos.
engano-nos, porque o regulador não conseguiu aquilo que a Inês Rocha conseguiu em 2 dias, desde que começou a contactar o YouTube e o Google, já fecharam muitos destes sites, portanto, neste momento, essas páginas deixaram de poder ser consultadas, visualizadas, porque foram retirados, bloqueados esses sites de jogo. Agora, isto é um problema que, conforme se vê na reportagem, antecipa o risco de viciação no jogo. E a viciação no jogo, muitas pessoas não estão a par disso, é tão aditiva como em drogas. E, em alguns casos, é muito mais precoce e muito mais difícil de retirar, porque a pessoa não sente que está a prejudicar a sua própria saúde, embora esteja adito em termos mentais de uma forma compulsiva. Acompanhar é a estratégia entre os utilizadores? É a única estratégia, porque não vale a pena proibir, dizem também os psicólogos consultados e todas as pessoas que estão neste campo das adições, não adianta nada proibir as crianças lá em casa de irem a estes sites, para já porque eles encontrarão maneiras de desobedecer e por outro porque não é mesmo eficaz. Então qual é a maneira? É primeiro os próprios pais terem consciência de que isto existe, não é? Não vale a pena dizer, eu estou aqui a ver uma série na Netflix e os meus filhos estão aqui muito quietinhos ao meu lado no telemóvel a fazer aquilo que entendem, não é? Bom, pelo menos alertar para este risco, ou seja, chamar a atenção para este trabalho da Renascença, por exemplo, mostrar-lhes o que é que se passa. Um destes jogos que é aqui citado é mais viciante do que as slot machines, porque permite uma velocidade louca, num minuto podes jogar não sei quantas vezes. Não é? Portanto... Graças ao nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço esse alerta e fica também para quem nos está a seguir. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, na Antena 1, acompanhe a nossa edição rádio, que esta semana antecipa o Dia Mundial dos Pobres, que se assinala no domingo. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.